Josué capítulo 2, verso 1. Antes de ler o texto, fala para a pessoa que estiver perto de você, diga assim: faça a diferença com a sua vida. Repete com convicção: faça a diferença com a sua vida. Agora faz de conta que está olhando para um espelho assim na sua mão. Diga assim: faça a diferença com a sua vida. Para quem você falou agora? Cada um falou para si mesmo, né? Então, Josué 2:1. Então, do acampamento em Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com a seguinte instrução: façam o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Jericó foi a primeira cidade da qual o povo adentrou na terra prometida, e Deus deu uma ordem de que essa cidade, sendo a primícia para ele, deveriam exterminar completamente tudo e todos. Não poderiam pegar absolutamente nada de riqueza, nem animais para cada um. Todo ouro, prata, coisas preciosas eram para ser entregues aos sacerdotes, para ser posteriormente usado no serviço sagrado, porque era a primícia de tudo. E nós encontramos então a história de Raabe, uma mulher que foi salva. Ela era uma moradora de Jericó, e eu quero só abrir um parênteses aqui, que essa Jericó não é a mesma Jericó que nós vimos durante a semana, em que tanto o cego Bartimeu quanto Zaqueu, obrigado pela lembrança, só lembrei que era baixinho, assim, Zaqueu, eles estavam na Jericó reconstruída, e essa é a antiga Jericó, a qual foi destruída. E com a história dessa mulher, com a história que nós encontramos aqui, nós queremos trazer lições preciosas para o nosso dia a dia. E a primeira lição que nós aprendemos é que Raabe aproveitou a oportunidade, a única oportunidade da sua vida, para que ela e toda a sua casa fosse salva. Ela sabia que a sua cidade seria destruída e todos os habitantes seriam mortos. Ela já ouviu falar, ela já havia ouvido falar sobre o que Deus estava fazendo desde a antiguidade. 40 anos antes ela disse: nós sabemos o que Deus fez com os egípcios, nós sabemos como o Deus de vocês abriu o mar vermelho, nós sabemos que há poucos dias atrás vocês destruíram totalmente outros reinos, e na nossa cidade todos nós já estamos sabendo o que vai acontecer. Não há força, não há coragem, não há ânimo algum em nós. E isso nos traz algo muito interessante, porque eu falei que a Raabe aproveitou a única oportunidade da vida dela. Se todos os habitantes já sabiam que eles seriam destruídos, porque eles não se voltaram para Deus, que é misericordioso e iria perdoá-los. Quando Deus enviou o profeta Jonas, da qual eu vou estar falando domingo pela manhã, próximo domingo, ele enviou para Nínive, era uma mensagem de destruição: daqui 40 dias Deus vai destruir tudo. E o que aconteceu? Todos os habitantes, 120 mil pessoas se arrependeram, e Deus não destruiu, porque eles se voltaram para Deus. Só que Raabe, ela pensou diferente dos demais. Ao invés de ficar tremendo de medo, ao invés de olhar para a morte que estava diante dela, ela se voltou para o Deus dos Hebreus, o Deus Todo-Poderoso, e ela alcançou misericórdia.
Hoje nós vivemos a última hora de Deus para o ser humano, temos que olhar para os sinais, todas as profecias bíblicas já se cumpriram sobre o arrebatamento da igreja, estamos vivendo na chamada prorrogação para o homem, a última hora de Deus, então você precisa se arrepender dos seus pecados, aproveitar a chance que Deus está te dando. Como eu falei, ela foi a única pessoa daquela cidade que se voltou para Deus. Depois nós vamos ver que pela intercessão dela, seus familiares também foram salvos. Mas ela foi a única pessoa que se voltou para Deus. Ela aproveitou a oportunidade da sua vida. Parece que é uma característica da Jericó antiga e da nova Jericó. Porque tanto o cego Bartimeu quanto Zaqueu, eles aproveitaram a única oportunidade que Jesus passou na nova Jericó, e eles se converteram e receberam o milagre de Deus em suas vidas. Você não conhece o amanhã, eu não sei o amanhã, o que nós precisamos fazer é estar preparados para a hora que Jesus voltar, ou então a hora que a morte chegar até nós. Precisamos falar, precisamos meditar. No dia 23 de fevereiro do ano passado, quando Deus me disse, prepara o meu povo para se encontrar comigo, e eu perguntei para Deus, por que o seu povo não está preparado? Ele disse, não, meu povo é muito apegado a esta vida, e tem muito medo da morte, a qual não deve ser temida. A dor da morte é para os que ficam. Por exemplo, se eu morrer, eu estarei numa boa com o Senhor para sempre, mas minha esposa, minha filha, e eu tenho certeza que vocês também vão sofrer. Então a dor da morte é para os que ficam. E o que nós precisamos fazer? Nos preparar para a hora da nossa morte, ou então preparar para a hora do arrebatamento. Jesus sempre disse, estejam vigilantes, estejam atentos. Ele nos deu sinais, os sinais estão escancarados diante de nós. Então você precisa aproveitar a oportunidade da sua vida. Segunda lição que nós queremos extrair dessa história é que Raabe, ela não foi egoísta, ela rogou pela sua família. O que aconteceu ali? Aqueles dois homens chegaram, eles eram os espias, foram lá para espionar a terra. Eles ficaram na casa dela, pernoitaram ali na casa de Raabe. E ela teve todo esse relato que eu falei agora há pouco, ela sabia do que estava acontecendo, ela protegeu a vida daqueles homens, porque quando o rei de Jericó ficou sabendo que aqueles dois homens estavam lá, ela escondeu e mentiu depois, por temer a própria vida e para salvar os outros, dizendo, olha, eles já saíram, vão embora. Mas quando ela conversou com eles, ele disse, olha, eu quero que vocês jurem pelo Senhor, Deus de vocês, que assim como eu poupei, eu preservei, eu protegi vocês, me protejam, e não somente a mim, proteja a minha família, proteja meus pais, proteja meus irmãos, proteja as famílias dos meus irmãos que já são casados. Ela não foi egoísta, e Deus tem uma promessa para nossas vidas, e um desejo dentro do nosso coração, lá em Atos 16:31, quando aquele carcereiro, antes de se converter, Paulo ele diz, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e toda a tua casa. Então, algo que nós devemos fazer é interceder pelas nossas famílias, dar bom testemunho perante eles e clamar todos os dias. A minha oração é, Deus, não deixa que nenhum parta para a eternidade sem a salvação. E ainda assim, se o Senhor for misericordioso, que eles se convertam logo, para eu ter a alegria de vê-los convertidos, e temos assuntos em comum, assuntos do reino de Deus. Então clame pelos seus familiares, creia que Deus quer salvar toda a sua família, não fica nenhum para trás, porque Deus quer salvar toda a sua família. A terceira lição que nós queremos extrair daqui, e que dá o título da nossa mensagem, faça a diferença com a sua vida. A terceira lição é, o comportamento inspira pessoas, o comportamento santo. Fale para você agora, diga assim, o meu comportamento santo inspira pessoas. Meus queridos, o que diz o texto bíblico? Dois homens chegaram na casa de uma prostituta e passaram a noite.
Era incomum homens chegarem na casa de uma prostituta e passar a noite? Ela, quando viu, talvez tenha pensado a princípio, 2 clientes chegando. Mas quando eles chegaram na casa dela, ela percebeu que o comportamento deles era diferente. Eles não olharam um para o outro, vamos aproveitar que não tem ninguém vendo aqui. Já estamos numa casa de uma prostituta. Eles não fizeram isso. O comportamento santo deles, eles não foram lá para fazer um programa, eles não foram para se prostituir, eles não foram para mentir, eles foram e deram, com certeza, durante toda a noite, toda a conversa, eles também falaram para elas do Deus da qual eles serviam e dos milagres que Deus havia feito na vida deles. Então o comportamento santo, ele inspira pessoas para quererem Deus. O que inspirou ela? Imagina se aqueles 2 homens entrassem e simplesmente se prostituíssem com ela. Ela ia dizer, que diferença tem deles para os outros aqui? Nenhuma. Para o cristão, Jesus disse, vocês são o sal do mundo, mas se o sal se tornar sem sabor, não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens, vai ficar igual areia, vai ser pisado pelos homens. Então o meu comportamento e o seu comportamento deve inspirar as pessoas. Você lembra de Eliseu? Não diz o texto bíblico que quando ele passava naquela cidade, ele conversava com aquele casal, mas a mulher observou o comportamento de Eliseu e disse, observo que este é um santo homem de Deus. E é assim que eu e você devemos ser conhecidos na sociedade. No seu trabalho, você deve dar o melhor testemunho da sua vida. Se te caluniarem, se fofocarem, você não deve responder com a mesma moeda. Você deve orar e você deve dar bom testemunho. O bom testemunho, ele vai atrair as pessoas. Por isso que somos o sal ele dá sabor, ele traz equilíbrio, e as pessoas andam sem sabor, as pessoas andam nas trevas. Então eu sou o sal e eu sou a luz, e a luz vai atrair as pessoas, e o meu comportamento santo, o seu comportamento santo, vai atrair as pessoas para Jesus. Fale para você mesmo, dê um bom testemunho. É para você mesmo, eu devo dar um bom testemunho de vida. A Bíblia nos diz em Colossenses 1:27, Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em mim, fala assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Sim, por quê? Porque Cristo está em mim, eu dou bom testemunho e as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu já ouvi muito dizendo, eu quero ser crente igual você, mas não igual fulano de tal. E eu só fico pensando, misericórdia, imagina o testemunho dessas pessoas. E tem muito crente caloteiro, fofoqueiro, dando péssimo testemunho por aí. Se é para ser crente desse jeito, eu fico da vida como eu estou. É isso que as pessoas dizem. Então fale para você mesmo, daqui para frente. Daqui para frente. Eu vou mudar de vida, serei sal e luz deste mundo, amém? Porque o comportamento santo inspira as pessoas. Ali não estavam na casa de uma prostituta, 2 homens para se prostituir ou para fazer um programa, nem para aproveitar que estavam escondidos, longe da família, longe do seu povo, e dar uma escapadinha. Não, ele estava ali como representantes do Deus verdadeiro. Eu e você somos embaixadores de Cristo, quer os homens vejam ou não, quer sua igreja, seu pastor, sua família vejam ou não, existe um Deus que vê todas as coisas. Então, inspire pessoas pelo seu comportamento para atraí-las a Cristo. Aleluia, glória a Deus. E a quarta lição que nós queremos extrair desse texto, quando há arrependimento genuíno, não importa o seu passado, Deus te dá um novo futuro.
o passado de Raabe, até aquela noite em que aqueles homens santos de Deus estiveram na casa dela, era de uma mulher da vida, uma mulher prostituta, mas porque ela se converteu ao Senhor, ela entrou em aliança com o Deus de Israel, ela disse: eu aproveito essa oportunidade, eu quero ser uma nova pessoa. O futuro dela era um futuro de glória, e é honrado até hoje, porque o nome dela consta na genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz aqui em Mateus capítulo 1, versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou a Jessé, e aí segue a genealogia e chega até Jesus. Não importa o passado, se você se arrepende genuinamente, Deus tem um futuro brilhante para a sua vida. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, e Deus, Ele tem prazer. Deus, eu acredito que Ele se enche ainda mais de alegria quando Ele vê alguém que está na lama, que tem um passado terrível, mas quando ouve a verdade, quando ele percebe a oportunidade de mudar, ele se converte genuinamente ao Senhor. E Deus diz então: onde abunda o pecado, eu superabundo, eu faço muito mais com a minha graça, com o meu favor, e é isso que Deus quer fazer na sua vida. Se você ainda não se entregou para o Senhor, não importa o que você fez até hoje, Deus quer transformar, Deus quer te dar um futuro e te dar uma esperança. O homem nasce condenado ao inferno, mas ao se converter a Cristo, o futuro dele é de glória, porque ele vai passar a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. Deus está te chamando para uma nova vida. Entre em aliança. Raabe, ela não perdeu tempo, ela entrou em aliança. Ela disse: eu quero entrar em aliança com esse Deus todo-poderoso. A minha vida passada só me trouxe destruição, mas agora eu quero uma nova vida, e eu quero levar a minha família junto com eles. Entre em aliança com o Senhor. Seja inteligente como Raabe, que viu a única oportunidade de ser salva, e ela se agarrou nela. Todo o restante da cidade foi destruída, mas ela e a sua família foram salvas, porque ela aproveitou a oportunidade da vida dela. Eu quero que você feche os seus olhos, aí onde você está, e você tenha a oportunidade de fazer como Raabe. Seja inteligente, entre em aliança agora com o Senhor. Nós não sabemos o dia e nem a hora, mas o Senhor está te chamando para um arrependimento. Não importa o que você fez, Ele diz: importa o que eu vou fazer na sua vida a partir de hoje. Entre em aliança com o Senhor, entre em aliança com o Senhor, entre em aliança com Ele, se converta dos seus pecados. Raabe não foi mais a prostituta, Raabe foi uma antecessora de Jesus. O passado dela de prostituição ficou para trás, e a Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Ainda que pessoas quisessem lembrar ela, o Senhor já tinha passado uma borracha no seu passado e deu uma nova vida para ela. É isso que o Senhor quer te fazer. Ele quer fazer com você, Ele quer te dar uma nova vida. E se você quer entrar em aliança com o Senhor nessa noite, Ele está te convidando. E se você que andou por caminhos não agradáveis ao Senhor, talvez você já estava na casa do Senhor, já andou na presença dEle, e você está sendo pisado pelos homens, o sal se tornou insípido. O Senhor está te chamando para você fazer uma nova aliança com Ele, para tomar uma decisão, dizendo: Senhor, eu cansei de ser pisado pelos homens, é minha culpa, eu não vou culpar mais ninguém, eu vou assumir a minha responsabilidade, porque eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso e quer me perdoar. Se você quer entrar em aliança, repete essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Deus, eu quero fazer como Raabe,
aproveitar as oportunidades, e talvez esta seja minha única oportunidade. Eu me arrependo dos meus pecados, passo o sangue de Jesus em mim, e eu o confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida e me ajude a viver uma nova vida que te agrade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.